Olá, amigos do canal Zifranca, Minutos com Kardec, reflexão, pesquisa em torno do mestre Allan Kardec e sua obra, a obra do Espiritismo. Nosso tema de hoje, perfeição moral, a busca pela excelência em princípios, valores. A moral vem sendo construída, definida, estudada, conquistada, modificada através dos tempos por filósofos, religiosos, estudiosos do comportamento humano. Allan Kardec, em o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, antes de chegar no tema perfeição moral, ele constrói todo um caminho. Esse caminho começa com a lei divina ou natural, que é a lei de Deus, onde Jesus é apresentado pelos espíritos iluminados como modelo de perfeição moral. A perfeição que se pode aspirar sobre a terra. Também temos aí, nessa lei divina, o natural, a questão do bem e do mal. O bem, tudo que está de acordo com as leis de Deus. O mal, tudo que está em desacordo. Aqui também é definida na questão 629 a moral. Dizem os espíritos, é a regra do bem proceder, da boa conduta, da distinção do bem e do mal. Então Kardec prossegue nesse caminho. Ele passa por 10 leis morais, conjunto de leis divinas que regem a dimensão espiritual, moral do ser. Esse caminho finaliza com a lei de justiça, amor e caridade, onde destacamos a seguinte questão 873. O sentimento da justiça está em a natureza? Pergunta Kardec. Ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza, respondem os espíritos, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. E chegamos ao nosso tema: perfeição moral, virtudes e vícios. Allan Kardec questiona qual a mais meritória de todas as virtudes. Eles respondem, os espíritos: todas as virtudes têm seu mérito. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade está no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. A mais meritória é a caridade mais desinteressada. No capítulo 17 de O Evangelho, Kardec também trabalha com a questão das tendências. Ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar suas más tendências. No capítulo da escolha das provas, também os espíritos dizem que escolhemos nascer num ambiente hostil para resistir às más tendências, maus arrastamentos. O mérito, então, da questão é o desinteresse. Quais são as características desse desinteresse? Olha, ainda no capítulo 17, quem traz bem essas características é o cardeal Murlot, François Nicolas Madeleine. Ele diz, a virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Tem que ser adivinhada, se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, aponta ele. Cura de Armes era virtuoso, homens de bem que ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar por suas santas inspirações, praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos.
E São Vicente de Paulo responde algumas questões na Revista Espírita de agosto de 1858 a Allan Kardec. Kardec pergunta: não se deve considerar como parte da caridade a maneira de fazê-la? E São Vicente responde: é sobretudo na maneira de fazer que está o mérito da caridade. A bondade é sempre indício de uma alma bela. Então, aqui nós vemos que se trata mais de ser, menos que fazer. E Kardec continua perguntando, que tipo de mérito reconheceis nos chamados benfeitores rabugentos? Fazem o bem apenas pela metade. Seus benefícios são recebidos, mas não comovem. E ele continua, Kardec, disse Jesus que a mão esquerda não saiba o que faz, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Mérito do orgulho, pelo qual serão punidos, diz Vicente de Paulo. Fazei como Jesus, ele acrescenta, ele vos disse tudo isso, escutai-o mais do que nunca. E o cardeal Merlot, François Nicolas Madeleine, prossegue, para essa virtude realmente cristã, verdadeiramente espírita, que eu vos convido. Afastai de vossos corações o sentimento de orgulho, vaidade, amor próprio, que deslustram as mais belas qualidades. E Jesus aqui propõe a moeda da viúva. O que fazia aquela pobre viúva dar o pouco que tinha, colocando os interesses de seus irmãos antes dos seus? O verdadeiro desinteresse. Difícil de conquistar. Vinícius, nas pegadas do mestre, diz o seguinte: o hábito da virtude é fruto de porfiada conquista. E ele acrescenta, a dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que lhe faz o vício que com ela contrasta. Na humildade, temos então o desafio do orgulho. Na caridade, temos o desafio do egoísmo. E ele acrescenta, não podeis servir a dois senhores. Paulo apóstolo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou o símbolo que tine. E traz a caridade paciente, prestativa, não invejosa, não ostenta, não se enche de orgulho. A questão 895. À parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal, respondem eles. As qualidades morais são como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque, o ouro sobre o cobre. Um homem pode ser no mundo um homem de bem, dizem os espíritos, mas suas qualidades não suportam certas provas. Basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir a fundo o bronze coberto por ouro. No dizer de Paulo, a caridade não se ufana, não se ensoberbece. E Jesus diz: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. Em Lucas 11, ele diz: dai antes esmola do que tiverdes, lembrando aqui a caridade moral. E Emmanuel comenta: não nos esqueçamos as doações de nossa esfera íntima e nos perguntemos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção comunicamos?
Que reações provocamos no próximo? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? E aqui, para a gente terminar a questão da caridade, a questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Olha que pergunta extraordinária. Ele não pergunta qual é a definição que vocês pensam que é a caridade, não. Qual o sentido? Como Jesus a entendia? Pergunta profunda, já que Jesus é apresentado como modelo e guia da perfeição. A resposta é de vida, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, coração purificado de todas as mazelas, caridade natural, como batidas do coração, respirar, piscar. E Kardec, então, prossegue aqui na jornada em busca do aperfeiçoamento moral, da excelência moral. Ele traz a questão do conhecimento, questão 898. Ele diz, a vida corpórea é uma rápida passagem por esse mundo e o nosso futuro deve ser o foco maior. É útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos referentes às necessidades materiais? Sem dúvida, respondem os espíritos. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar vossos irmãos. Segundo, o espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. Nenhum conhecimento é inútil, respondem eles. O espírito perfeito deve saber tudo e o progresso realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Em outro capítulo, onde é tratada a finalidade da encarnação, os espíritos respondem que a finalidade é o progresso, a busca da perfeição. E um dos instrumentos do aperfeiçoamento é o conhecimento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Aprender, então, sobre a caridade para praticar a caridade. Aprender as leis para praticar as leis. Muito bem. Na questão 904, Kardec traz a questão de um escritor e pergunta, é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazer, respondem os espíritos. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, é antes um mal do que um bom exemplo. E aí a gente traz aqui para a nossa análise a nossa tecnologia de hoje. Quantos maus exemplos publicados na internet no momento? Temos uma relação saudável com a internet, porque vendo aqui ela passa pela nossa busca do aperfeiçoamento. Estamos consumindo o que é bom, belo, justo e verdadeiro? Para Jesus, os olhos são a candeia da alma que ilumina o ser. Como estamos utilizando essas telas? Hoje estamos mergulhados em tecnologia, redes sociais, inteligência artificial. E elas podem viciar, aumentar a ansiedade, a um campo de cyberbullying, introdução à sexualidade precoce nas crianças e jovens e muitos outros crimes. Porém,
podem ser importantes fontes de estudos, aperfeiçoar talentos, aprimorar tarefas, desenvolver senso de equipe. Os robôs podem trazer eficácia no trabalho, poupar tempo nas profissões. O que fazer então? Podemos propor aqui o método de Kardec para aprimorar o uso da tecnologia. Análise crítica, observação, pesquisa, comparação. Não é? Então, no livro Sinal Verde, André Luiz traz uma mensagem chamada correspondência. Ele trata ali da nossa correspondência através de uma carta, né, de uma escrita, e nós trazemos então para a nossa tecnologia as nossas mensagens atuais. Olha o que ele diz: uma carta, uma escrita, uma divulgação é um retrato espiritual de quem a faz. Evitemos então postar, digitar, escrever, publicar em momentos de crise ou de excitação. Diz ele, devemos ser mensageiros de paz e otimismo, esperança e alegria. Escrever construindo. Olha o que ele diz agora: a mensagem, a escrita, é você conversando. Altura e benevolência. Sem certeza, diz ele, mais vale silenciar. E encerra assim, ó: sempre seremos responsáveis pelas imagens que criamos nas mentes dos outros, através de tudo aquilo que divulgamos, escrevemos, postamos. André Luiz, inspirada em André Luiz. Muito bem. E a questão 913, entre os vícios, qual podemos considerar mais radical? Já o dissemos, respondem eles: o egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Não chegareis a extingui-los enquanto não os atacar pela raiz, destruindo a causa. Fenelon faz um comentário nesse assunto, nessa pergunta. Ele diz, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral, com a compreensão da vida futura que o Espiritismo traz. E o Espiritismo bem compreendido, identificado com costumes, crenças, transformará os hábitos, as usanças, as relações sociais. Kardec também comenta essa questão e diz o seguinte: deve-se atacar o mal pela raiz, concordando com Fenelon. Ou seja, diz ele, pela educação, que bem compreendida é a chave do progresso moral. Conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam plantas novas. Mas diz ele que essa arte requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação, que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência, diz ele, para um novo tempo, uma nova educação. Então, qual será o papel da escola no futuro, na atualidade? Quais as competências, habilidades se requisitam nesse momento? Lidar com emoções, a convivência social, empatia, colaboração, resolução de problemas, letramento digital, que digam aqui os especialistas, formar alunos preparados para enfrentar os desafios do futuro, as mudanças sociais, educação interativa, dinâmica, adaptada às mudanças sociais e muito mais. Para um novo tempo, uma nova educação. Muito bem.
Agora aqui temos as questões das paixões, o nosso caminho da busca pelo aperfeiçoamento espiritual. Tem no seu comentário, Kardec diz, as paixões são alavancas que torna 10 vezes maior, decuplicam as forças do homem. Olha isso. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. A paixão, então, é uma necessidade natural e está relacionada com a manutenção da vida física e do progresso do espírito. Precisa ser governada, colocada a serviço do espírito. Quando sob controle, as paixões são um instrumento a serviço da vida e da evolução. 911. Não existem paixões de tal maneiras vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Os espíritos respondem: muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja, dizem os espíritos. Então, eles falaram na vontade como recurso de domínio do espírito sobre as paixões. Leon Denis afirma que a vontade, potência da alma, deve ser posta em ação e o seu poder, quando orientado por uma inteligência que quer crescer em virtude, é capaz de mudanças inimagináveis na natureza moral do indivíduo. Trabalhar então com as paixões é em nosso favor, usando a vontade. Essa é a chave na nossa trilha, no nosso caminho para a busca da perfeição moral. E outra questão aqui, o autoconhecimento. Que conhecida questão 919, qual o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Uns espíritos, um sábio da antiguidade, disse: conhece-te a ti mesmo. Então a caminhada em sentido contrário que temos buscado até agora, é para dentro de nós mesmos e não no exterior. Somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. O autoconhecimento, diz os espíritos, é a chave do progresso individual. Santo Agostinho que está afirmando. E ele, muito prático, como pediu Kardec, indica a autoanálise. Formularmos para nós mesmos nítidas, precisas e múltiplas perguntas a respeito do nosso comportamento, nossos sentimentos, enfim, de nós. Existe um obstáculo para esse autoconhecimento, hoje tão comentado, tão buscado. Kardec afirma, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal no outro antes de vermos o que está em nós. Na Revista Espírita de junho de 1863, La Fontaine disse, há um ensinamento, o ensinamento dele está bem alinhado aqui com Kardec e Santo Agostinho. Olha o que ele diz: o que impede por vezes que corrijais um defeito, um vício, é porque não percebeis que o tendes. Enquanto vedes os menores defeitos do vosso próximo, nem suspeitais de que tendes as mesmas falhas, talvez 100 vezes maiores que as deles, diz La Fontaine. Consequência do orgulho, diz ele. Imaginai, por exemplo, continua ele, que aquilo que fizeste ao vosso irmão vos tivesse sido feito por ele. Colocai-vos no lugar dele, o que fareis? E Jesus, o que diz sobre essa questão? Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão,
Vós que tendes uma trave no vosso? Há um ditado africano que diz, não há inimigo dentro quando os inimigos de fora. Aliás, vamos começar. Quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nada. A maneira, então, como nos comportamos, respondemos às diversas situações, desafios na nossa vida, é regida por processos mentais. Identificar e compreender esses processos nos leva ao caminho do autoaperfeiçoamento. E Kardec diz, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa, concordando com a autoanálise de Santo Agostinho. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. E pela soma das respostas, podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Muito bem. A questão dessa busca pelo aperfeiçoamento moral, dessa excelência moral relativa que podemos, seguindo o modelo Jesus, passa também pelo homem de bem. Nós temos Minutos com Kardec que dedicamos a esse tema, o homem de bem. Mas aqui o cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, fala de São Vicente de Paulo, cura de Arles. Pesquisar então essas biografias iluminadas, né? Quais as características, como eles superavam desafios, como eles se melhoravam em todos esses aspectos que apresentamos aqui. Ver na vida as lições do homem de bem. Então, na nossa busca pelo aperfeiçoamento, trouxemos a virtude mais meritória, a caridade desinteressada, o conhecimento, a ética na tecnologia, os vícios, a educação, as paixões, o autoconhecimento, o homem de bem. E aproxima-se o Natal de Jesus. Por Adeilson Salles, o perfume de Jesus. Ainda se pode sentir o perfume esparzido da Galileia, não pela capacidade olfativa, mas pela sensibilidade do Espírito. As flores plantadas por ele ainda aguardam florescer em nossos corações. Esse florescimento se dará à medida que perdoarmos e buscarmos o amor em forma de ações no bem. O jardineiro de Deus veio ao mundo para embelezar de esperança os nossos caminhos tortuosos. Ainda é tempo de plantar o amor, semear agora, semear sempre, incansavelmente. E mesmo que nossos pés sejam feridos pelas urzes da incompreensão, não devemos desistir, pois ele ainda não desistiu de nós. Adeilson Salles, Minutos com Kardec.